Você tem se sentido irritada, cansada e estressada, com um turbilhão de sintomas que você não tinha antes e de repente não sabe o que está acontecendo? Pode ser que você esteja passando pela fase do climatério, chegando perto da menopausa. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Um tema que é tão pouco falado, se for ver na prática, que a gente tem às vezes dificuldade, alguns mitos até para conversar sobre isso. Bom, mas para a gente entender, a menopausa é o fim da menstruação, realmente, né? É o último ciclo e é um diagnóstico que a gente fala que é retrospectivo do passado, ou seja, eu considero menopausa quando eu passei um ano sem menstruar. E geralmente isso acontece entre os 45 e 55 anos. Isso varia de cada mulher, algumas perto dos 40, outras mais perto dos 50. Mas aí, antes disso, de parar mesmo de vez a menstruação, muitas vezes vem a fase que a gente chama de climatério, né? Que acontece antes e depois também da última menstruação. Onde a gente vai ter uma série de sintomas que vão começar a aparecer que ocorrem devido ao declínio dos nossos hormônios, que vão diminuindo o estrogênio e a progesterona, até culminar com a sua finalização pela produção dos ovários, quando chega realmente a menopausa. E que sintomas são esses que acontecem? O cansaço, irritabilidade, né? Parece que você está numa TPM constante, é muito frequente. O tão conhecido fogacho, aqueles calores que sobem pelo corpo também começam a aparecer. Algumas pacientes com menos intensidade, outras com muita intensidade, algumas até acontecendo principalmente à noite, né? Na hora de dormir, acaba atrapalhando o sono. Por isso que é tão comum a insônia nessa fase também, porque muitas vezes vem aquele calor, mesmo com o ar-condicionado no turbo, aquele calor incontrolável que desperta e muitas vezes dificulta o sono. Então é um sintoma bem frequente e que realmente diminui muito a qualidade de vida da mulher nessa fase, né? Além disso, a gente tem outros sintomas. O ressecamento vaginal, ou seja, a lubrificação vaginal vai diminuindo, e é importante a gente falar porque a lubrificação vaginal pode gerar dor na relação sexual, ou até mesmo sem relacionada ao ato sexual, ao desconforto mesmo com as suas próprias roupas, se você sentir um ardor local, e muitas vezes isso até predispõe a infecções vaginais ou ficção urinária com frequência. Então é importante falar do ressecamento vaginal, mas a gente pode ter outros sintomas também. A gente sabe que nessa fase do climatério aumenta o risco da mulher com relação a riscos cardiovasculares, ou seja, ao longo do tempo, como o nosso metabolismo diminui, muitas vezes a gente não tem hábitos saudáveis de praticar atividade física, uma alimentação mais desregulada, é muito comum surgirem alterações de colesterol, a insulina, a diabetes, pode aparecer a pré-diabetes ou a diabetes nessa fase. O nosso metabolismo realmente fica alterado, hipertensão pode acontecer. Então, a gente tem um risco maior de desenvolver problemas cardíacos também nessa fase do climatério e da menopausa, né? Por todas essas alterações que começam a acontecer nessa fase, justamente. Além disso, a gente vai tendo perda de massa óssea, né? A gente sabe que ao longo do tempo, ainda mais se a gente não fizer atividade física, ela vai diminuindo depois dos 35, 40 anos e principalmente depois dos 50 anos ou quando entra de fato na menopausa. A queda dos hormônios faz com que os nossos ossos vão ficando mais frágeis, mais fracos, tendo maior risco de desenvolver osteoporose. E aí com isso a mulher, no caso, tem mais riscos de fraturas e problemas, diminuição de às vezes de estatura com o tamanho, com o tempo por conta da osteoporose. Então é importante a gente cuidar da nossa massa óssea também nessa fase. A nossa massa muscular também vai diminuindo. Por isso que é tão frequente a gente notar que depois dos 40 anos começa a surgir uma dor aqui no joelho, uma dor no ombro, dores nas articulações, nos punhos, nas mãos. Isso é tudo fato da diminuição dos hormônios e também da nossa falta de atividade física, muitas vezes, de trabalhar e fortalecer os nossos ossos, nossos músculos, né? Então, por acaba consequência, às vezes você pensa assim: "Ah, mas passei a vida inteira sem fazer atividade física e não sentia isso, mesmo quando era jovem". Mas o nosso metabolismo muda, o nosso corpo muda, o envelhecimento vai chegando. Antes, a gente passava muito bem sem fazer atividade física, não sentia nada, não tinha nada de alteração. Às vezes é nessa fase dos 40 anos que começa a aparecer as alterações metabólicas, alterações no nosso corpo, alteração de massa óssea e massa muscular, que vão se tornar
mais evidentes. E por isso que a gente começa a ter mais sintomas, uma dificuldade, um creque-creque no joelho. Então é importante a gente trabalhar a questão da atividade física, ter bons hábitos de vida nessa fase também, né? Além disso, a gente percebe também como sintoma dessa fase do climatério, a a diminuição de concentração. Às vezes é mais difícil a gente se concentrar, fazer nossas atividades, ficar mais irritada, sem paciência e memória mesmo, sabe? Às vezes a concentração, memória fica mais difícil. Parece que eu estou esquecendo com muita frequência coisas simples, fáceis, que eram comuns, rotineiras do seu dia a dia. Isso também são tudo consequência, muitas vezes, desse cansaço, da exaustão, da vida corrida que a gente tem, da má alimentação e da diminuição dos hormônios. Então, pode ser um sintoma do climatério também. Então, são vários sintomas que acontecem nessa fase, para algumas mais, uns do que outras, sente mais outros tipos de sintoma e algumas sentem praticamente tudo. E aí, uma coisa importante também, o ciclo menstrual começa a mudar nessa fase do climatério. Algumas mulheres vão perceber que a menstruação vai começar a vir com mais frequência, ou mais espaçada, ou o fluxo vai aumentar também, né? Aqueles sangramentos mais volumosos durante 10 dias, 15 dias, ou um mês inteiro. É importante procurar o ginecologista para avaliar o que está acontecendo. Isso pode ser tanto uma causa hormonal, realmente, da fase, ou realmente ter outras causas ginecológicas, como mioma, pólipos, que estão causando essas alterações no ciclo menstrual. Então, o acompanhamento com o ginecologista nessa fase é fundamental, onde a gente vai fazer exames gerais, né, que a gente precisa fazer depois dos 40 anos, como mamografia de forma anual, ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, muitas vezes pede outros exames de sangue ou de laboratório de imagem para ver tireoide, por exemplo, investigação de diabetes, de colesterol alto, hipertensão. Então é preciso ter um cuidado completo e integral realmente nessa fase com o ginecologista para avaliar as melhores medidas que a gente pode tomar nessa situação e melhorar esses sintomas intensos que podem acontecer na menopausa, né? Interessante que a gente divulgar a informação é importante porque quanto mais eu sei do que está acontecendo e as possibilidades de sintomas que podem aparecer, assim como as possibilidades de tratamento, mais fácil é passar por esse processo, né? Então, muitas vezes eu preciso, pensando na menopausa, às vezes quando eu ainda sou jovem, no sentido de ser mais nova, já pensar nisso, é cuidar dos nossos hábitos de vida desde cedo, para que quando chegar nessa fase, a gente passe com mais tranquilidade. Mas se você já está nessa fase sentindo tudo isso, procure o seu ginecologista, converse, avalie se precisa fazer alguma reposição de vitamina, se precisa melhorar os hábitos de vida com atividade física, alimentação, consumo de água, o que eu posso melhorar os sintomas que eu estou tendo do climatério com relação à sexualidade, à diminuição de desejo, à lubrificação que fica ruim, o que eu posso fazer de tratamento para melhorar esses sintomas. Se cuide, não ache que isso daí é natural e que não precisa que não se tem o que fazer. Tem sim, muita coisa. Então converse com o ginecologista e siga a nossa série aqui do 40 mais.